Olá, eu sou a Luana Luna, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema de grande interesse público, que é a inclusão social das pessoas com deficiência. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu dividi o conteúdo em duas partes. Essa é a primeira parte, onde a gente vai conversar sobre o conceito de PCD, a evolução histórica do tratamento dado às pessoas com deficiência e a terminologia correta para se referir a esse grupo. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Dito isso, roda a vinheta! Vamos começar pelo conceito. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoa com deficiência, ou PCD, é aquela que tem um impedimento de longo prazo, que pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial. Mas atenção, o impedimento não está na condição da pessoa. Esse impedimento aparece nas barreiras, na falta de acessibilidade, barreiras físicas, como escadas sem rampa, barreiras na comunicação, como na transmissão de informação, e principalmente as barreiras atitudinais, que são os preconceitos e os comportamentos que excluem, que discriminam a pessoa. O Estatuto também determina que a avaliação da deficiência deve ser realizada a partir de uma abordagem biopsicossocial, conduzida por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Não é mais exclusivamente uma condição médica. Essa avaliação leva em conta não apenas os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, mas também nos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, além das limitações no desempenho de atividades e das restrições à participação social. Isso representa uma grande mudança em relação ao passado. Durante muito tempo, a deficiência foi vista apenas pelo modelo médico, como doença, incapacidade ou algo a ser consertado. Hoje o entendimento é outro. A pessoa com deficiência é um sujeito de direitos e a inclusão depende da sociedade. Mas esse avanço é recente. Historicamente, pessoas com deficiência foram excluídas da vida social. Da antiguidade até o século XIX, eram vistas como inúteis ou incapazes. No século XX, a resposta foi a segregação. Instituições, asilos, caridade e assistencialismo, sem direitos garantidos. A partir da década de 1950, inspirados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, essa declaração afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E essa dignidade, ela é estendida a toda a humanidade. Importante esse fato. Então, a partir da década de 1950, inspirados nessa declaração, começa o período de integração. A deficiência passa a ser tratada como algo passível de reabilitação, mas ainda dentro da expectativa da lógica médica, da perspectiva médica, perdão. Só a partir do final dos anos 70 é que surge com força o movimento de inclusão. E aqui tem um ponto fundamental. São as próprias pessoas com deficiência que passam a se organizar, reivindicar direitos e exigir participação social em igualdade de condições. Essa mudança também aparece na linguagem. A terminologia. Por exemplo, historicamente, o termo inválido era utilizado da antiguidade até o século XIX para se referir à pessoa com deficiência, e esse termo carregava o significado de sem valor. Incapaz, também outro termo utilizado para se referir à pessoa com deficiência. Incapaz indicava alguém impossibilitado de realizar tarefas, desconsiderando a reabilitação. Excepcional, outro termo, era associado principalmente à deficiência intelectual
enquanto defeituoso se referia a deformidades físicas. Todos esses termos carregam preconceito, exclusão e a ideia de que essas pessoas não tinham valor social. A pessoa não era reconhecida como um sujeito de direitos. Depois veio o termo especial, que é uma tentativa de suavizar, é um eufemismo, mas que romantiza a deficiência e não resolve o problema central, o reconhecimento de direitos. A partir da década de 1990, a legislação brasileira começa a promover mudanças mais significativas. O país passa a substituir expressões como pessoas com necessidades especiais e pessoas portadoras de deficiência pela terminologia pessoa com deficiência. Esse movimento se consolida com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, um tratado internacional da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi assinado pelo Brasil em 2007. Em 2015, aparece promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, nesse caso, o termo pessoa com deficiência passa a ser adotado de forma definitiva. Essa terminologia, pessoa com deficiência, põe a pessoa em primeiro lugar e reconhece a deficiência sem esconder, sem eufemismos e sem negar direitos. No fim das contas, entender o que é PCD não é só uma questão de nomenclatura, é entender que inclusão não é favor, não é caridade, é um direito. Uma sociedade inclusiva não é aquela que aceita a pessoa com deficiência, mas aquela que remove barreiras e garante o direito da pessoa com deficiência, que é igualdade de oportunidades e participação plena na sociedade. E essa igualdade, ela só é alcançada através da acessibilidade. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre inclusão. Eu vou deixar o link da parte 2 assim que sair o vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse tema é super importante para ser abordado no jornalismo, porque o jornalismo ele tem uma função social. Agora eu quero saber de você, estudante, você, pessoa com deficiência, você que está me assistindo. O que você acha de tudo isso? Teria alguma informação para acrescentar? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço!